Boa tarde, pessoal! Vamos começar aqui a nossa live sobre a esclerose múltipla e a importância dos exercícios. Sejam muito bem-vindos! Vamos esperar o pessoal entrar, mas enquanto isso a gente vai conversando. Vou aproveitar esse momento de quarentena e pôr o papo em dia. Olá, seja muito bem-vindo, Gustavo. Vamos colocar esse papo em dia e falar um pouquinho sobre a esclerose múltipla e a importância dos exercícios físicos nela. É um tema bastante importante porque a esclerose múltipla vem crescendo, né? O número de diagnósticos, e pouco se fala, ou muito medo se tem da parte de exercícios físicos. Então é um tópico bastante importante que a gente precisa começar a conversar. Então, para quem não me conhece, eu sou a Juliana Ferreira. Falo que eu tenho como missão ajudar as pessoas com esclerose múltipla a melhorarem seus movimentos e, como sempre, ter o seu sorriso da vitória. Eu acho que quando a gente atinge o nosso objetivo, nós ficamos tão radiantes que a gente consegue ter um sorriso da vitória. Consegue ter um sorriso que é inexplicável. A gente nunca vê um sorriso desse antes de que conseguir atingir nossos objetivos. E minha missão de vida é ajudar essas pessoas a atingir e a chegar nesse sorriso da vitória. Eu sou fisioterapeuta, tenho 10 anos de formada. Dentre desses 10, os últimos 5 eu me dedico a estudar e a trabalhar com esclerose múltipla. Eu escolhi a esclerose múltipla como minha doença preferida, vamos dizer assim, porque quando eu comecei, logo na faculdade, na pós, tinham pacientes de esclerose múltipla. Boa tarde, Viraci, seja muito bem-vindo. Kátia também, seja bem-vinda. Então eu escolhi estudar a esclerose múltipla porque desde a faculdade era uma doença que não se falava muito. Na pós a gente teve uma passadinha assim, falando que era esclerose múltipla, até eu cair no mercado. Trabalhava numa clínica e comecei a atender vários pacientes de esclerose múltipla. E assim como eles, eu tinha pouca informação e eu decidi ir buscar. E dentro das informações que eles tinham era um medo muito grande de fazer exercício. Na cabeça deles, eles não podiam fazer exercício. Eles não entendiam que eles tinham que ir para fisioterapia ou por que fazer a fisioterapia. E aí eu fui estudando e entendendo melhor essa doença e os benefícios da fisioterapia e do exercício para eles. E explicar isso, entender isso e passar isso para as pessoas acabou sendo a minha missão também. E eu quero passar isso para vocês. O porquê e qual a importância dos exercícios físicos para as pessoas com esclerose múltipla. Depois dessa minha fase que eu fui trabalhar nessa clínica, eu trabalhei na ABEM, na Associação Brasileira de Esclerose Múltipla, e lá eu descobri outro mundo, né? É um mundo fantástico da esclerose múltipla. Aprendi demais, muitas coisas que eu não sabia. Eu fui aprendendo e crescendo como profissional para saber, para ajudar essas pessoas que têm esclerose múltipla a conquistar e a melhorar os seus movimentos. Então vamos lá? Para quem não conhece, a esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune e ela vai afetar uma parte do neurônio que a gente chama de bainha de mielina. Na verdade, ela é uma camada que reveste o neurônio. Essa camada, ela chama bainha de mielina, e quando o nosso corpo, por ser uma doença autoimune, ataca essa bainha de mielina, esse neurônio começa a funcionar mais lentamente. A informação, em vez de passar rapidamente, ela vai passando bem lentamente. E essa informação acaba se perdendo no meio do caminho. Então, por exemplo, se o paciente de esclerose múltipla
quer esticar o braço, vai passar essa informação, mas ela vai chegar numa velocidade bem menor do que ela chegaria normalmente. Isso vão gerar os sintomas que elas sentem normalmente. Os principais sintomas da esclerose múltipla são a fadiga, a falta de alteração de sensibilidade, a fraqueza muscular, a hipertonia, o que a gente chama de aumento do tônus ou a espasticidade, e a visão dupla, a falta de força muscular. E todos esses sintomas vão levar um prejuízo para essa pessoa. Então, quem tem esclerose múltipla apresenta alguns déficits, que vão atrapalhar um pouco na vida dela. Ela é uma doença que acontece principalmente com adultos jovens. O maior número de diagnósticos acontece com as pessoas entre 20 e 40 anos. Então, ela atinge as pessoas que estão mais na faixa etária produtiva. Então, por isso que a gente tem que prestar bastante atenção e ajudar essas pessoas com esclerose múltipla para que elas consigam continuar produtivas e seguir a vida. Temos algumas pessoas aqui já, e eu quero saber se aqui alguém tem esclerose múltipla ou conhece alguém que tem esse diagnóstico. Manda aqui pra mim se vocês têm esclerose múltipla ou conhecem alguém, por favor. E antigamente se acreditava que os pacientes de esclerose múltipla não podiam fazer exercícios. Isso acontecia porque eles acreditavam que com a atividade física aumentava muito a temperatura, e o aumento da temperatura ele podia causar o agravamento dos sintomas que a pessoa sentia, porque ia prejudicar aumentar a temperatura e ajudar na inflamação do cérebro. Legal, Fabiana, seja muito bem-vinda. Valeu, Aeo, por responderem. Fabiana, como você tá? Você faz alguma atividade física? Me conta. E eu continuo minha explicação. Então, antigamente, eles não deixavam as pessoas fazerem atividade física, elas tinham muito bloqueio com isso. E isso foi passado para as pessoas e foi tomado como uma verdade. Porém, hoje já se sabe que a atividade física... Legal, Pilates é muito bom. Hoje já se sabe que a atividade física, pelo contrário, ela é uma grande arma no tratamento das pessoas que têm esclerose múltipla. Por quê? Através dos exercícios físicos, a gente vai ter inúmeros benefícios e vão colaborar para todos os sintomas que vocês sentem. Em todos os sintomas. Então, por exemplo, os exercícios físicos, eles vão ajudar diretamente na fadiga. Parece meio estranho falar que o exercício físico ele vai ajudar na fadiga, mas é verdade. Quando a gente faz exercícios físicos, tanto de força quanto exercícios físicos de condicionamento físico, a gente está auxiliando a melhorar a fadiga, porque seu corpo e seu músculo vão estar mais preparados para receber esse exercício. Mas como eu sempre falo, a gente precisa ter o fisioterapeuta ou o educador físico que estiver atendendo o paciente de esclerose múltipla tem que ter uma confiança muito grande com o paciente para eles chegarem no meio termo e entender quando é o limite dele, o quanto ele pode chegar de fadiga e o quanto ele está extrapolando dessa fadiga. Então, essa conversa, esse jogo de cintura entre as duas pessoas, entre o terapeuta e a pessoa de esclerose múltipla, com esclerose múltipla, é muito importante para que as pessoas consigam, para que a gente consiga ter esse domínio da fadiga. Mas sim, exercícios de fortalecimento muscular, como musculação, a fisioterapia, o pilates e exercícios aeróbicos, como caminhar, correr, nadar, eles são muito importantes no manejo da fadiga com vocês. Outro exercício bastante importante que ajuda muito na fadiga é a yoga.
A yoga, além de trabalhar na parte da fadiga do corpo, ela vai trabalhar na parte da fadiga mental. Porque a gente pode considerar que quem tem esclerose múltipla não tem só uma fadiga física, só sente o cansaço do corpo. Muitas vezes eles sentem um cansaço mental. Parece que a cabeça vai explodir de tanta coisa que está acontecendo lá dentro. E a yoga, ela entra nesse passo. Ela vai ajudar as pessoas que têm esclerose múltipla a esvaziar a mente, vamos dizer assim, a ficar mais calmo. Então, no controle da fadiga, não adianta só a gente cuidar da fadiga física. A gente tem que cuidar também da fadiga mental. Tá vendo que tá entrando mais gente, pessoal? A gente tá falando sobre a importância dos exercícios físicos na esclerose múltipla. Se vocês têm esclerose múltipla, marca aqui pra mim, fala eu tenho, e fala também qual, se você faz alguma atividade física e qual. Além disso, os exercícios, eles vão ajudar na melhora do humor. Toda vez que a gente pratica algum exercício físico, considerando eles de uma média intensidade, ou seja, aquele que já faz suar, não é aquele exercício que eu consigo fazer tranquilo, como ficar conversando, mas sim aquele exercício que eu já consigo suar, ela vai ajudar porque ele vai liberar algumas substâncias que são as endorfinas e a serotonina, que vão regular o nosso humor. Muita gente que tem esclerose múltipla tem como associação a depressão e a ansiedade. Aliás, não só quem tem esclerose múltipla, mas grande parte da nossa população do mundo sofre tanto de ansiedade quanto de depressão. Então, quando a gente faz exercício físico, e a liberação tanto da serotonina quanto das endorfinas fazem com que nosso humor melhore. Vocês já perceberam isso? Quando a gente tá meio tristinho e resolve fazer uma atividade, sei lá, sai pra caminhar ou faz um exercício mesmo, agora na quarentena, isso tem acontecido bastante. Às vezes a gente tá bem tristinho, bem pra baixo e vai fazer um exercício com alguém no Instagram, no Zoom, que seja, e parece que o dia se torna melhor, ficou melhor, fiquei mais animado, fiquei mais alegre. A ideia é essa. Inclusive, como eu falei, agora na quarentena, é extremamente importante todo mundo, e principalmente você que tem esclerose múltipla, fazer exercícios. Para você não perder os ganhos que você teve durante todo esse período que você tava antes da quarentena. E 2, por todo esse manejo que eu vou falar agora e todos esses benefícios que o exercício físico tem. Então vamos lá. O exercício físico ajuda na fadiga. 2, o exercício físico ajuda na melhora do humor. 3, vocês sabiam que o exercício físico também ajuda no controle da bexiga? Uma das queixas bastante importantes de quem tem esclerose múltipla é a alteração da bexiga. O xixi escapa, você não sente vontade de fazer xixi, né? Não percebe que a bexiga tá cheia. Então, o exercício físico já está comprovado que ele também auxilia com essa queixa do controle vesical, que a gente fala que é o nome chique, mas no controle da bexiga. Então, conforme a gente vai fortalecendo não só a musculatura do abdômen, do assoalho pélvico, mas também mexendo no corpo como modo geral, vai ajudar na melhora da bexiga e no controle do xixi, que é algo bastante importante. Além disso, a prática de exercícios físicos também vai ajudar a prevenir a osteoporose. A osteoporose é aquela doença que geralmente a gente ouve que as pessoas mais idosas têm. Que é a osteoporose, né? Então, o osso vai perdendo cálcio. Então, ele vai sendo tirado do osso e o osso fica bastante poroso e ele fica suscetível a quebrar. Então, quando a gente pratica atividade física, lógico, associado a uma alimentação que é bastante rica em cálcio e associado a vitamina D, que pode ser obtida pelo sol, tomando sol, ou por suplementação, isso ajuda na prevenção de osteoporose ou a osteopenia, que é uma fase antes da osteoporose. Mas que tipo de exercício vai ajudar na parte da osteoporose e na osteopenia? São exercícios que a gente trabalha força. São exercícios que a gente faz no chão, no solo. Não adianta falar, eu faço hidroginástica com água no pescoço. Vai me ajudar
na osteoporose? Não, vão ser exercícios que a gente faz aqui no solo, aqui no chão. Porque quando a gente contrai nosso músculo, ele vai criar uma microlesão lá naquele osso e vai dar um estímulo para que colhe o cálcio ali e o osso vai ficando cada vez mais forte. Além disso, eu já tinha falado lá no começo, por causa da esclerose múltipla, vocês têm bastante fraqueza muscular. Vão perdendo a força do músculo gradativamente. E os exercícios de força, como a musculação, o pilates e a própria fisioterapia, vão ajudar nessa parte. Porque se a gente consegue contrair melhor o músculo, consequentemente eu vou ter um equilíbrio melhor, consequentemente eu vou andar melhor e eu vou conseguir me movimentar de um modo geral melhor. Então, recapitulando, a fisioterapia, além disso, os exercícios físicos de um modo geral, eles vão ajudar nos sintomas que vocês têm da esclerose múltipla. Primeiro e principal sintoma que vai ajudar é a fadiga. Segundo, ajuda no humor e na relação com a depressão e com a ansiedade. Terceiro, ajuda no controle da bexiga e daquele xixi que tende a sair sem que a gente queira. 3, eu perdi a conta. 3, 4, ajuda na osteoporose, ele previne a osteoporose. Então, conforme a gente vai fazendo exercício, seu osso vai ficando mais forte. 6, também ajuda a fortalecer a sua musculatura. Então, conforme a gente vai fazendo exercício, você vai ficando mais forte. Outro benefício, ele promove alongamento. Como a gente tem esclerose múltipla, a gente tende a ficar um pouquinho mais parado. E por todas as alterações musculares, de tônus, da espasticidade, que vocês conhecem bem, o encurtamento muscular acaba aparecendo. E se a gente já, antes de descobrir a esclerose, já era encurtado, imagina depois que você descobriu a esclerose. Esse encurtamento tende a piorar. Então, exercícios de alongamento são extremamente importantes e ajudam você a melhorar essa flexibilidade. Digo que um corpo mais flexível é um corpo que se movimenta mais e melhor. Junto com o alongamento e com a flexibilidade, a gente tem que trabalhar algo que a gente conhece como mobilidade. Mas qual a diferença, né, entre flexibilidade e mobilidade? A flexibilidade, a gente pensa em músculo. É o meu músculo que consegue esticar mais ou voltar mais. Já a mobilidade, a gente tem que pensar em articulação. Nas juntas. Uma articulação com móvel, né, com mobilidade, ela permite que eu faça movimentos maiores. Então, quando eu treino mobilidade, eu vou conseguir fazer movimentos melhores. Vou conseguir também ajudar na minha estabilidade em alguns casos, tá? Além disso, o exercício físico ajuda num aspecto muito importante. E a maioria dos meus pacientes reclama, que é o equilíbrio. Como no exercício físico, a gente vai trabalhar a parte de alongamento. Então, seu pé, sua perna, seu tronco vão estar melhor posicionados. Vamos trabalhar também o fortalecimento. Então, seus músculos vão estar mais fortes. Somado a isso, a gente vai também nos exercícios estimular a sensibilidade. Querendo ou não, a gente trabalha uma sensibilidade profunda, que a gente chama, e eu falo que tudo tem um nome chique. Então, o nome chique disso é propriocepção. É a sensação que a gente tem do nosso próprio corpo. Então, quando eu faço aquele exercício que eu presto atenção e reparo em cada movimento que eu faço, eu estou trabalhando e melhorando a minha propriocepção. E esse é o caso, por exemplo, que acontece bastante no Pilates e na Yoga. Porque são exercícios que sempre vão pedir para você prestar atenção no seu corpo. Então, repare como você está, estica o corpo e o próprio profissional que está trabalhando com você também vai te lembrar disso todo momento. Posso dizer também que na fisioterapia isso acontece. Porque o fisioterapeuta vai ficar na sua orelha falando para você esticar o corpo, olha a perna, faz devagar, olha o ritmo e tudo mais.
Então, quando a gente ganha a propriocepção, eu consigo perceber onde o meu corpo tá e que movimento ele tá fazendo. Isso vai contribuir muito na melhora do equilíbrio. Tudo isso também vai melhorar a marcha, a forma que você anda. Lógico, tanto o equilíbrio quanto a marcha, a gente precisa ter um treino específico para isso. Não é falar, eu vou fazer musculação e automaticamente, minha marcha começou a ficar boa. Não, vai ajudar, mas a gente treina especificamente isso, caminhando na esteira, caminhando no próprio chão, caminhando em superfícies instáveis, enfim. Então, quando a gente faz exercício físico, além da fadiga, da melhora do humor, do controle da bexiga, do fortalecimento dos músculos, ganho de flexibilidade, ela tem um bônus. A gente também consegue ajudar a nossa memória. Sim, quando a gente pratica atividades físicas moderadas a intensas, a gente consegue ativar e a produzir substâncias no nosso cérebro que vão ajudar no negócio que tem um nome também chique, chamado neuroplasticidade. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar nisso. O que é a neuroplasticidade? É a capacidade do nosso corpo resolver uma lesão. Ela pode ligar um ponto no outro igual ou criar vias alternativas para suprir essa lesão. E quando a gente pratica atividades físicas, ela também vai ajudar na neuroplasticidade, principalmente da área da memória. Então, existem muitas queixas, então o pessoal reclama bastante da falta de memória. Fala, putz, eu tô esquecendo, depois que eu tive o diagnóstico, eu tô esquecendo mais, tá mais difícil de lembrar das coisas, é esclerose, ouço bastante isso. Muitas vezes é uma falta de atenção, mas quando tem relação sim com a área da memória, a prática de exercícios físicos ajuda imensamente. Fazendo só um gancho, já está comprovado também que quem tem Alzheimer, por exemplo, que é uma doença que sim afeta diretamente, com força, a memória, o exercício físico ajuda a recuperar em partes essa memória e a prevenir essa perda de memória precoce. Isso pode ser aproveitado também para você que tem esclerose múltipla. Então, esse exercício físico vai ajudar também a preservar e ajudar a memória, além de favorecer a neuroplasticidade e o ganho, ajudando nas suas lesões. Certo? Agora, eu falei bastante de alguns benefícios que o exercício físico traz para a esclerose múltipla. Eu queria ver com vocês, mas aí eu faço uma pergunta, né, na verdade. Mas aí, eu já dei exemplos de alguns exercícios físicos. Qual exercício físico é indicado ou é o melhor para a esclerose múltipla? Vocês têm uma resposta? Eu quero que vocês me mandem aqui embaixo. Qual exercício físico vocês acham que é o melhor para a esclerose múltipla? Escrevam aí para eu ver, pessoal. Podem dar palpite, sem medo de errar. Vamos lá, quero palpite. Pilates. Pilates é um bom exercício para esclerose múltipla. Quem dá mais? Mande um palpite. Qual exercício você acha que é mais importante ou que ajuda mais as pessoas com esclerose múltipla? Já tivemos um palpite de Pilates. Quem dá mais? Segundo palpite, yoga. Que mais? Bom. Respiração também. Bom. O melhor exercício físico para a esclerose múltipla é o exercício que você se adapta. Não tem um que vai ser melhor ou pior que o outro. É que nem funciona para as pessoas que não têm esclerose múltipla. O melhor exercício é aquele que você se enquadra, aquele que você gosta. Não adianta falar que todo mundo tem que fazer Pilates. Se você não gosta de fazer Pilates, não vai adiantar em nada.
Não adianta falar que o melhor é yoga, é musculação, é natação, que seja. O melhor exercício é aquele que você se sente bem. O importante é fazer e praticar a atividade física. Mas a gente tem que prestar atenção em alguns aspectos e alguns componentes dessa atividade física. Não adianta sair fazendo... a Juliana falou que fazer atividade física é ideal, eu tenho esclerose múltipla, fingindo que a gente não tá na quarentena, aí vou sair correndo pela rua. Não é assim. Ou eu vou assistir um tutorial aí do YouTube e vou fazer. Também não é assim. Quando a gente tem esclerose múltipla, e mesmo quando a gente não tem esclerose múltipla, a gente precisa estar acompanhado, ou pelo menos assistido, por um profissional da área da saúde que entenda sobre esclerose múltipla. Não adianta falar assim, meu primo é fisioterapeuta, mas ele trabalha lá no hospital, ele pode me ajudar? Então, se ele conhecer sobre esclerose múltipla, super pode. Mas é ideal você procurar um profissional que esteja muito difícil. Que ele conheça a esclerose múltipla. Por quê? Porque ele vai saber as nuances que vocês passam, as dificuldades. Quando você falar que você tá com fadiga, não vai simplesmente falar assim, deixa de preguiça, vamos lá. Não, vai entender que quando tem um ponto da fadiga necessário e importante que tem que ser respeitado. Então, a presença de um profissional da área da saúde, principalmente de um fisioterapeuta com você, é muito importante nessa prática de atividade e de exercícios físicos. O segundo ponto importante é a fadiga. Considerar a fadiga. O exercício físico ajuda a melhorar a fadiga? Sim, ajuda muito. Mas a fadiga é um sinal de alerta pra gente. Por quê? Ela que vai delimitar se o meu treino, seja ele de fisioterapia ou de um exercício físico qualquer, ele vai ser delimitado pela fadiga. Então, é normal sentir fadiga e sentir cansaço na atividade física? Sim, é para qualquer pessoa. Não importa se você tem esclerose múltipla ou não. Agora, a fadiga, ela tem que ter um limite. Você tem que sentir aquele cansaço intenso, mas aquele cansaço que se você tiver que levantar e andar, ok, você consegue. Mas aquele cansaço que você vai ficar acabado, que a partir daquele momento nem andar você consegue, é um sinal que você ultrapassou o seu limite. E isso a gente vai saber pela sua sensação e por tentativa e erro. Vocês podem me perguntar, Juliana, você já levou um paciente a uma fadiga extrema com exercício? Eu vou responder, já. E eu fiquei extremamente preocupada e tive um papo sério com esse meu paciente para ele me falar exatamente o que ele estava sentindo. E hoje eu tenho plena confiança nele e ele em mim, que a gente não vai chegar e nem ultrapassar esse limiar de fadiga. Por quê? Porque senão a fisioterapia, em vez de ser benéfica, o exercício, em vez de ser benéfico, ele vai trazer prejuízo, sim. Porque entrar em fadiga é sinal que o seu corpo se esforçou muito além do normal. Mas voltando, o cansaço que você sente pós-exercício é normal e é bom. E você vai perceber que praticando esse exercício, essa fadiga que você sente depois, ela vai começar a diminuir ou ela vai demorar mais para aparecer. E isso é o que a gente chama de manejo da fadiga. Então ela vai ficando cada vez mais leve e cada mês demorando mais para aparecer. E no seu dia a dia, você também vai perceber isso. Que em momentos de fazer... Tem gente que fala que só lavar uma louça já fica acabado. E isso com o exercício físico vai se expandindo. Vai demorando mais para você chegar nesse ponto de estar acabado. Mas vale um alerta 2. Quando você tiver com a fadiga intensa, acordei com fadiga, não adianta você ir fazer atividade física, você não vai render. Vai ser mais prejudicial do que benéfico. Então a gente tem que saber, todos nós, qual é o nosso ponto, como está meu corpo e entender onde está o meu limite ou não. Alerta 3. Durante um surto, então quando a gente está com o agravamento dos sintomas
e percebendo que cada vez você tá, aquele sintoma tá piorando cada 24 horas, é sinal de surto, é um momento que você não pode nem deve fazer exercícios. É um momento que você tem que parar e procurar um médico para ver e solucionar esse surto. E aí sim, você voltar para atividade física. A atividade física também auxilia no surto, ou seja, na prevenção do surto. As pessoas que fazem atividades físicas, geralmente, como tem o controle do estresse, da ansiedade, da depressão, geralmente essas pessoas têm menos episódios de surto por esses motivos. Lógico, se você tiver uma infecção ou algo que vai desbalancear você, sim, pode aparecer um surto, mas quem pratica atividade física tem uma tendência menor a ter surtos. Alerta número 4. Quando a gente faz atividade física, é necessário e é preciso que a gente esteja num ambiente climatizado. A gente sabe o quanto o calor, o excesso de calor, prejudica e aumenta aquela sensação de fadiga sua que tem esclerose múltipla. Então, sempre pratique exercícios físicos num lugar climatizado, de preferência com ar-condicionado fresquinho. Às vezes o ventilador não dá conta, mas lógico, se não tem outra opção, melhor um ventilador do que nada. E se sim, vai percebendo que tá muito quente, que tá ficando cada vez mais difícil, avisa o profissional responsável por você para fazer uma pequena pausa. As pausas durante a atividade física são extremamente necessárias para você que tem esclerose múltipla. Aquela história, percebi que eu tô ficando muito cansado? Para! É melhor fazer bem feito do que fazer muito e no final ficar ruim. Então, faça uma parte, para, descansa, continua. Tem que ficar cansado, mas não tem que ficar acabado, certo? Outro ponto importante sobre a atividade física com os pacientes de esclerose múltipla é a ingestão de água. A gente tem que beber água. Seja você está fazendo fisioterapia, seja você está na musculação, no pilates, onde quer que esteja, a água tem que estar presente, porque a água vai ajudar a hidratar. Com isso, ela vai prevenir câimbras, que também é uma queixa bastante comum. E além disso, ela também vai ajudar a diminuir sua temperatura corporal e ajudar com que sua fadiga demore mais para aparecer, ou aquele cansaço vindo do aumento da temperatura corporal também demorar mais para aparecer. Então, os exercícios eles trazem inúmeros benefícios para os pacientes de esclerose múltipla. Inúmeros, são incontáveis. Além de melhorar a parte motora, como ele vai se mexer, ajuda... lembrei de uma parte muito importante que eu não falei. O exercício físico ajuda na insônia. Sim, senhor. Quando a gente faz atividade física, a gente, além de dar aqueles neurotransmissores, aquelas substâncias que eu falei, de prazer e de ficar mais animado, a gente também tem, elas também colaboram para o relaxamento. Então, não sei se vocês já perceberam, mas após o exercício físico, além de ficar mais feliz, a gente se sente mais relaxado. E com isso a gente tem uma noite melhor de sono. Facilita com que a gente durma melhor e se recupere para a noite seguinte. Para o dia seguinte. Então, vamos lá. O exercício físico, ele traz inúmeros benefícios. Você deve sim praticar, sim fazer, junto com um profissional especializado, com todos os cuidados. E sim, você vai ver os seus benefícios, certo? E vale o convite para esse momento de quarentena. Você que tem esclerose múltipla, ajuda também na digestão, Biraci. Muito bem lembrado. O exercício físico também ajuda pela contração do abdômen, também ajuda ao funcionamento do intestino e do estômago. Muito bem. Obrigada por lembrar. Então, vale lembrar, você que está aí na quarentena e que quer praticar atividade física, quer fazer um exercício físico, mas você não sabe onde procurar, você não consegue falar com seu fisioterapeuta, com seu personal, com seu professor de educação física, nós criamos um canal no Telegram
que diariamente eu compartilho com vocês exercícios que foram feitos e pensados especialmente para vocês, com movimentos que vocês conseguem fazer e que pode ser adaptado para independentemente de qual for o seu grau funcional, vamos dizer assim, qual for o seu EDSS, para vocês entenderem melhor. Então, eu vou mandar o link aqui para vocês participarem. Além dos exercícios, a gente também vai fazer quiz, dicas de saúde, desafios, enfim. A gente tá aqui nessa quarentena para ajudar você que tem esclerose múltipla a passar por isso. Estamos juntos. A gente criou um movimento. Sem físio não dá para ficar. Por quê? Porque sem fisioterapia nesse momento, as pessoas vão ter mais dores. As pessoas vão ter piora no seu movimento. As pessoas vão ter piora na parte emocional, na parte do humor. Vão ter piora na parte intestinal. Vão ter piora de um monte de coisa. Então, sem físio não dá para ficar. Então, vem com a gente nesse movimento. Se você tem esclerose múltipla, se você não tem, mas quer fazer atividade física, a gente tem outro canal também. Mas é importante a gente fazer essa corrente do bem, ajudar as pessoas, para que no final dessa quarentena, todo mundo esteja bem e continue sempre em frente. E eu sigo com a minha missão de ajudar você que tem esclerose múltipla a melhorar os seus movimentos sempre. Contem comigo para isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida ou alguma pergunta sobre esse exercício físico ou esclerose múltipla, manda aqui para mim, que eu respondo com o maior carinho. Se você está assistindo depois dessa live, pode mandar também para mim por inbox, que eu respondo com o maior carinho. Eu vou mandar o link aqui agora, eu vou digitar. E quem quiser será muito bem-vindo nos nossos 2 canais lá do Telegram, para você receber exercícios físicos. E amanhã teremos também uma aula online de Pilates, às 14 horas, aqui no Instagram da Balance. Todos estão mais que convidados e vamos praticar exercícios físicos. E vamos ter todos esses benefícios que eu falei hoje, porque ele é extremamente importante. Se você gosta do seu corpo, se você quer melhorar, e você tem esclerose múltipla e quer melhorar cada vez mais, sim, o exercício físico é uma das chaves, é um dos meios que você vai chegar. Certo, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, ó lá, entrou o Renato, entrou a Luísa, sejam bem-vindos. Vocês chegaram agora no finalzinho, mas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta sobre exercício físico na esclerose múltipla, estou aqui para responder e para ajudar vocês. Tá a Fabiana também que tá aí, se ela tiver alguma pergunta. Vamos lá que eu vou compartilhar, se o abriu. Vou compartilhar os grupos. Aloísio, conta pra mim como que tá a sua vida de atividades físicas na quarentena. Esse é o link que a gente quer para nosso grupo do Telegram. Ah, temos uma pergunta. Obrigada, Luísa. Pode. A fadiga pode ser melhorada assim. Como você chegou agora, você perdeu minha explicação no começo, mas eu te explico de novo. Sim, com exercício físico, a fadiga pode ser melhorada, porque a gente vai trabalhar a parte de fortalecimento muscular. Então, seu músculo vai ficar mais forte e mais capaz de... mais resistente, né? Para aguentar os exercícios físicos e os movimentos. E além disso, a gente também trabalha a parte cardiorrespiratória, que também vai fazer com que sua fadiga demore para aparecer. Então, a fadiga pode sim ser melhorada através de exercícios físicos. Que bom! Exercício físico é muito importante. A gente diz que quanto mais, melhor. Mas a gente entende que às vezes não dá para fazer muito. Então, uma frase que eu falo é: melhor fazer uma vez por semana do que não fazer. Então, comece com uma vez por semana.
e foque nesses exercícios físicos nessa uma vez por semana. Conforme vai ficando mais fácil, passa para 2 vezes na semana. Ficou mais fácil, passa para 3. Aumente gradativamente. Mas a ideia é que você não fique parado. Sempre vai ser benéfico, sempre vai ser melhorado e sempre vai trazer benefícios para você. Certo? Imagina, Luísa. E alguém mais tem alguma pergunta sobre atividade física e esclerose múltipla? Vamos lá, é a chance. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi minha segunda live sozinha. Ficou meio tumultuada, mas eu estou melhorando. Espero que vocês entendam. Mas vamos seguir firmes e fortes. Quero fazer mais lives sobre esclerose múltipla. Trazer também informações com as meninas sobre as outras doenças, sobre AVC, sobre Parkinson, sobre dor na coluna e outros temas que vocês tiverem curiosidade e quiserem ver por aqui, seja em live, seja em vídeo, manda pra gente, que a gente vai ter o maior prazer em fazer pra vocês. A gente tá junto nessa quarentena, porque, de novo, seguindo o nosso movimento, sem físio, não dá pra ficar. Então, vamos juntos, vamos fazer atividade física. Espero vocês lá no nosso grupo do Telegram. E todos juntos, vamos passar por isso, fazendo atividade física. Certo? Então, muito obrigada por todos vocês que estiveram aqui hoje. Por quem vai assistir, porque essa live vai ficar gravada 24 horas aqui no nosso Instagram. Um beijo grande para vocês. Um ótimo restinho de quarta-feira. E até a próxima. Tchau, gente!